tomadas estão em todas as casas e precisamos delas para ligar todo o tipo de aparelhos elétricos e eletrónicos. Para produzir uma tomada são necessários vários componentes plásticos e metálicos. O processo começa na chamada injeção. Aqui produzem-se todos os componentes plásticos. O operador enche o contentor com plástico em grão, que é depois aspirado para o silo de aquecimento. É estufado durante 2 horas para que lhe seja retirada toda a umidade. O plástico é depois alimentado dos silos para as máquinas de injeção através de tubagens. Quando os grãos de plástico chegam à máquina, estão a cerca de 80 graus centígrados. O grão entra na tremonha e é introduzido numa câmara onde é aquecido até aos 300 graus. Um fuso empurra o material até ao molde, onde chega em pasta. Quando o molde fecha, a máquina enche as cavidades e o plástico moldado é arrefecido até aos 50 ou 60 graus. O molde abre e um robô pega nas peças e larga-as num depósito. A máquina produz 4 peças de cada vez, a cada 18 segundos. Nesta fábrica da Efapel, são produzidas 20.000 peças destas por dia. Na máquina ao lado faz o espelho. As peças são retiradas cuidadosamente pelo robô para não danificar o material. Os centros são fabricados da mesma forma. Ali ao lado fazem-se as peças metálicas. Na Efapel, apenas as porcas e os parafusos são comprados fora. Na estampagem produzem-se as garras, os alvéolos e os contactos terra. Em produção nesta altura estão os contactos. A fita de latão entra no endireitador e depois na prensa, onde são feitos todos os cortes, dobras e esmagamentos necessários. Do outro lado saem as peças com a forma pretendida. Os contentores da injeção seguem depois para a unidade de assemblagem. Aqui os componentes são todos montados na base para produzir o mecanismo, ou seja, a tomada sem o centro e o espelho. A operadora enche o alimentador vibratório com as bases, as peças entram desorganizadas e saem direitas para a montagem. A máquina coloca a base na palete de transporte no sentido necessário. Já antes tinham sido depositadas na palete 2 porcas. A palete, com as 2 porcas e a base, segue para a estação seguinte. A máquina é alimentada com alvéolos, que são colocados por cima das porcas. Depois são posicionadas mais porcas na zona onde vai ser colocado o contacto terra. A máquina verifica se as porcas lá estão e começam os aparafusamentos. Os parafusos vêm do alimentador de cima. O contacto terra é posicionado na base, onde já estão as porcas e os parafusos. Os alvéolos são aparafusados e transferidos para a base. Segue-se a colocação das chamadas garras, isto é, das peças metálicas que vão prender a tomada à parede. As garras vêm do alimentador e são pré-posicionadas, primeiro na palete de transporte e depois na base, onde são aparafusadas. Segue-se mais um controlo para garantir que todos os componentes estão no sítio. A máquina é depois alimentada com as tampas, que são colocadas na base. É feito um último controlo e as garras são fechadas por razões de segurança. Segue-se a extração. As peças que não estão conformes são rejeitadas. A operadora retira o contentor cheio de mecanismos e leva-o para a zona de embalagem. Com o mecanismo já montado, juntam-se o espelho e o centro e temos a tomada.